Boa tarde, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Sejamos gratos por mais um dia, porque o Senhor é bom. Deixa eu ajeitar aqui o volume, que eu sempre esqueço de ajeitar. É porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Este é o dia que o Senhor fez, portanto nos alegremos e regozijemos nele. Hoje, dia 13 de agosto de 2026, o nosso Café com Palavra tem como título Crescendo em Meio à Oposição. Esse é o grande desafio, crescer em meio à oposição. A oposição vem, se levanta, não é para nos derrotar, porque a oposição não é capaz de frustrar os planos de Deus. Porque os planos de Deus não podem ser frustrados, como disse Jó, no capítulo 42. Depois dele passar por tudo que ele passou, ele viu que Deus estava no controle de todas as coisas e que os planos de Deus jamais podem ser frustrados. Boa tarde, minha querida, paz do Senhor, irmã Luciana. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Chegamos no capítulo 3 da carta de Paulo aos Colossenses. Estamos quase terminando o livro. É um livro de apenas 4 capítulos e amanhã a gente vai concluir em nome de Jesus. E hoje é o capítulo 3, talvez o capítulo mais, como é que eu posso dizer, de ensino para as nossas vidas. Todos os capítulos são, mas esse é ensino prático, coisas que a gente precisa praticar no nosso dia a dia, para que nós possamos crescer em graça e em conhecimento de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele ensina no capítulo 3 que nós estamos unidos a Cristo. E como nós estamos unidos a Cristo em sua morte, também estamos na sua ressurreição. Portanto, nós devemos abandonar os pecados, abandonar a vida antiga e nos revestir das virtudes como o amor, a compaixão e a paz. Isso no nosso cotidiano. Precisamos viver esses valores no nosso dia a dia. Não é com palavras, mas é com ações práticas. Glória a Deus. Boa tarde, querida Aninha, paz do Senhor, Deus te abençoe. Como sempre, nós dividimos o capítulo em 3 pontos, aliás, em 4 pontos, para ficar uma melhor didática, para ficar mais fácil, para a gente guardar, para a gente registrar, para a gente viver na nossa vida diária. O primeiro ponto, coisas do alto e a nova identidade. Nós somos convidados pelo apóstolo Paulo, do versículo 1 ao versículo 4, a buscar, a pensar nas coisas que são de cima, nas coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Ele nos convida a viver isso, essas coisas que são do alto, a pensar nessas coisas, a buscar essas coisas, onde Cristo está assentado ao lado, à destra de Deus. Amém, minha querida, paz do Senhor, irmã. E ele manda nós vivermos uma vida oculta em Deus. Por quê? Porque ele disse o seguinte, eu sempre uso esse exemplo que eu acho espetacular, essa metáfora que o apóstolo Paulo faz. É como se aqui fosse eu e você, aqui fosse Cristo e aqui fosse Deus. Nós estamos escondidos em Cristo e Cristo em Deus. Nós somos revestidos por Cristo e Cristo revestido por Deus. Por isso que nós somos mais do que vencedores. É porque Cristo em nós, esperança da glória. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Então nós temos uma vida oculta em Deus. Nós precisamos saber que a nossa verdadeira identidade espiritual está guardada em Deus por meio de Cristo Jesus. Não é o que o mundo diz que nós somos, não é o que as pessoas dizem que nós somos, é o que a Bíblia diz que nós somos. E a Bíblia diz que nós somos o reflexo de Cristo Jesus nesta terra. Aleluia. Glória a Deus. Segunda parte desse texto, capítulo 3 de Colossenses, é o velho homem. Vai do versículo 5 ao versículo de número 11. Paulo, ele nos ensina, nos mostra, nos desafia a mortificar os vícios e os maus hábitos antigos. Ele nos aconselha, nos convida a eliminar a conduta de práticas terrenas, como imoralidade sexual, impurezas, paixões malignas, avarezas. Paulo coloca tudo isso no mesmo lugar, no mesmo bojo, e ele diz assim, abandonem isso. Porque agora vocês são servos de Cristo. E isso não condiz mais com vocês. Isso é parte do velho homem. Vocês agora são novas criaturas em Cristo Jesus, o Senhor.
Aí ele manda nós deixarmos também a raiva. Ele manda abandonar a ira, a indignação, a maldade, as calúnias, as palavras obscenas e as mentiras. Paulo está dizendo com isso que mentiras, imoralidades, piadas indecentes, palavras obscenas, palavrões, isso não pode, não é que não deve, é que não pode fazer parte mais do nosso linguajar, porque como é com a boca que glorifica a Deus, que bendiz o Senhor, que louva o nome do Senhor, vai usar a boca para praticar essas coisas? Não pode. Não condiz. Ele diz com a mesma fonte, Tiago escrevendo diz que uma mesma fonte não pode jorrar água amarga e água doce. Portanto, nós devemos purificar os nossos lábios, porque agora nós somos novas criaturas. O velho homem ficou para trás, as coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez novo em Cristo Jesus. Então vem a renovação. Nós precisamos entender que agora a nossa nova identidade em Cristo renova a pessoa em nós, segundo a imagem do Criador, desfazendo todas coisas do velho homem, todas as divisões humanas. Em Cristo já não existe mais nem grego, nem cita, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. O apóstolo Paulo diz que somos todos em Cristo, a imagem e semelhança dele. Glória a Deus. Boa tarde, irmã Lília, a paz do Senhor. Boa tarde, Viviane. Deus te abençoe em nome de Jesus, a paz do Senhor. Então, Paulo nos aconselha a isso, no versículo 5 ao 11, a deixar o velho homem lá atrás com as suas concupiscências e a viver a partir do novo homem que nós somos em Cristo Jesus, o Senhor. E a terceira parte do texto, vai do versículo 12 ao 17, é exatamente esse novo homem e o amor. Nós agora devemos viver em amor como novas criaturas que nós somos. Devemos ter um novo revestimento espiritual, cobrir-nos de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência e domínio próprio. Esse é o conselho do apóstolo Paulo. Além da gente ter que abandonar essas práticas do velho homem, nós ainda temos que nos revestir, nos cobrir dessa nova identidade, desse novo revestimento espiritual, que é formado pelo quê? Por uma profunda compaixão. Hoje nós devemos ser pessoas que olhamos para o outro e devemos ter uma profunda compaixão pelas suas situações. Devemos também ter um coração cheio de bondade. Devemos ser humildes, ter humildade como base da nossa vida, mansidão. Ao invés da gente ter pavio curto, agora a gente deve ser manso e humilde de coração, como Jesus era, e sermos cheios de paciência. Além do que, devemos também exercitar o perdão mútuo. Devemos suportar e perdoar as pessoas que estão ao nosso redor. Como o laço que nos une é o amor. Esse laço de amor que nos une aos nossos irmãos, nos deve manter em perfeita harmonia e comunhão. Então não demore a perdoar. O conselho que Paulo nos deu é: não deixe se pôr o sol sobre a vossa ira. Antes que o sol se ponha, libere perdão. Você vai ver que será muito melhor para você viver. Por que você vai fazer isso? Porque a centralidade da sua vida agora é Cristo. Ele é o centro, Ele é o comando, é Ele quem dirige a sua vida, é Ele quem diz o que você deve fazer. Então, se Cristo é o centro, se Ele ocupa a centralidade da sua vida, então você deve permitir que a paz de Cristo reine no seu coração e que tudo que você for fazer, tudo mesmo que você for fazer, seja em palavras, seja em ações, seja tudo em nome de Jesus e para a sua glória. Aleluia. Boa tarde, Joelma, paz do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus. Então, se você tem Cristo ocupando a centralidade, você vai ter perdão mútuo, você vai ser revestido do novo homem que tem comunhão, bondade, mansidão, domínio próprio, bondade, humildade, todos esses valores eternos. E você também vai fazer tudo para viver em paz com todos os homens, seja em palavras, seja em ações.
Tudo que você fazer tem que ser em nome de Jesus e para a glória dele. Irmãos, esse é o segredo da felicidade. Eu descobri isso há muitos anos atrás, quando meus filhos ainda eram pequenos, 2 pequenos, e os 2 me dando muito trabalho, num dia de muito desespero. Eu chorei diante do Senhor e disse que não sabia o que fazer. E o Senhor disse, quando você for fazer, faça tudo para mim, tudo para o meu nome, para me agradar. Tudo como se você estivesse fazendo um sacrifício vivo, santo e agradável a mim. Você vai ver que tudo vai se tornar mais fácil. E realmente esse é o segredo de sermos plenamente felizes. É fazer tudo para a glória de Deus. E por último, o 4º ponto do nosso texto de Colossenses capítulo 3, são as relações domésticas. Paulo termina esse capítulo ensinando como é que a gente deve viver em família. Como é que a gente deve viver na comunidade que nós vivemos, como é que a gente deve viver no nosso trabalho. Paulo nos ensina que na família, ele dá instruções práticas para as esposas, para os maridos, para os filhos, para os pais. Ele diz às esposas, sejam submissas aos vossos maridos, vivei de igual modo que vocês têm uma mesma missão. Depois ele continua e diz, vocês maridos, não tratem as vossas esposas com amargura, tratem-as bem, façam com que elas se sintam bem. Ele diz, amem as vossas esposas, amem com todo o vosso coração, com todo o vosso entendimento. Aí ele diz, vocês filhos, obedecei em tudo aos vossos pais. Aí ele olha para os pais, mas vocês pais também, não irritem vossos filhos, não tratem os vossos filhos com dureza. Para quê? Para que eles não percam o ânimo, para que eles não percam a alegria, para que eles não fiquem desanimados de servirem ao Senhor. Aí ele continua e diz, vocês servos, vocês trabalhadores, trabalhem para os vossos patrões como se vocês estivessem fazendo para o Senhor. Tenham uma motivação certa, não trabalhem simplesmente pelo salário, trabalhem como se você estivesse fazendo uma oferta viva, santa e agradável a Deus. Aleluia! Que conselhos tremendos, que conselhos maravilhosos. Então ele aconselha que nós trabalhemos com todo o nosso coração, não para agradar os homens, mas servindo ao Senhor, como se nós estivéssemos fazendo de livre vontade para Deus. Esses os conselhos. Paulo termina o capítulo 3 com esses conselhos práticos para a nossa vida. E as aplicações de Colossenses 3 para nós. A primeira aplicação, filtre seus pensamentos. Paulo começa o capítulo dizendo, pensai nas coisas que são de cima. Buscai as coisas que são de cima. Direcione o seu foco. Tenha foco. Pense em Deus. Tem uma canção do nosso irmão Lázaro, que já dorme no Senhor, que ele diz assim, pense em Jesus o tempo todo. Peça a Ele para lhe proteger. Pense em Jesus o tempo todo e você vai vencer. Porque é importante nós termos o nosso pensamento voltado para Jesus. Foque nas coisas que são do alto. Direcione o seu foco para o céu. Tire o seu olhar da terra. Nós acabamos de ver aí uma polêmica que está acontecendo aí nas redes sociais, que aquele bispo Samuel Ferreira, que foi muito infeliz. Eu acho que aquele homem já perdeu a graça faz tempo, porque só alguém que não tem mais graça de Deus para falar a bobagem que ele falou em relação a um hino de louvor a Deus, a um hino de despertamento para nós, para o povo de Deus, para a nação, para a igreja do Senhor Jesus. Ele chamou o hino de lixo. Isso mostra que não é mais isso que ocupa o pensamento dele. Mas o apóstolo Paulo vem e nos aconselha a ocupar o nosso pensamento, a nossa mente, com as coisas que são de cima, com o céu. O céu deve fazer parte do nosso dia a dia. Nós devemos viver cada dia pensando que nós vamos morar no céu. Nós vamos morar com Jesus, nós vamos morar com Ele. E nós nos preparamos para isso aqui, nessa vida, enquanto estamos nessa terra. Então, filtre os seus pensamentos, mude a perspectiva. Se você estiver muito voltado para a rede social, para coisas do mundo, mude a perspectiva, volte o seu pensamento para as coisas do céu. Comece o seu dia lendo a palavra, orando, louvando, buscando ao Senhor. Você vai ver que seu dia será muito melhor, será muito mais produtivo. Você vai fazer as coisas com muito mais alegria, com muito mais disposição. E evite distrações. Tem coisas que vêm, irmãos. Tem um amigo da gente, um pastor amigo da gente,
que ele diz que a gente tem que ter a excelência de servir a Deus. Ele diz que muitas vezes o bom, ele vem para roubar o excelente. Então tenha muito cuidado, que às vezes o que é bom, você está tão acostumado, você se torna medíocre. Você se acostuma com o que é bom e não vive o que é excelente. Deus quer que nós vivamos o que é excelente. E excelentes são as coisas que vêm do alto. São os valores eternos contidos na palavra de Deus. Isso é o excelente que Deus quer que nós vivamos. Segunda aplicação desse texto. Desfaça-se de maus hábitos. Desfaça de tudo que é mau hábito. Depois você lê versículos 5 ao 9, você vai ver toda uma lista de maus hábitos que o apóstolo Paulo nos aconselha, nos convida, nos ordena a deixar para trás. Monitore suas palavras. Não seja levado pela multidão. Não deixe que o outro determine quem você é. Não é porque o outro está falando palavrão que você vai responder com palavrão. Não é porque o outro está lhe ofendendo que você vai responder com ofensa. Não é porque o outro não tem respeito que você não vai ter respeito. Você é alguém superior. Você é um cidadão do céu. Então você age como cidadão do céu e não como cidadão da terra. Controle a sua ira. Antes de falar, pense, repense, conte de 1 até 3, se for preciso, até 10, se for preciso, antes de falar. A Bíblia diz que a resposta branda desvia o furor, mas a resposta dura suscita a ira. Então tenha palavras brandas no seu linguajar, palavras amorosas, palavras doces. Eu sempre digo que mulher tem que ser doce. Coisa mais triste que tem é uma mulher grosseira. Todo mundo tem que ser gentil, mas geralmente os homens, por serem mais racionais, eles são mais diretos, eles são mais objetivos e acabam se tornando um pouco mais grossos. Mas as mulheres têm por obrigação de serem gentis, de serem doces, de serem agradáveis. Não tem coisa mais feia do que uma mulher grosseira. Você fala, ela responde com 2 fervendo e 4 quentes. É feio, é triste, é desagradável. Então sejamos gentis. Controle a ira no seu coração. E pratique a honestidade. Seja honesto, não para mostrar para as pessoas lhe elogiarem. Seja honesto por causa da sua consciência. Seja honesto por causa de Deus, por causa do Espírito Santo que habita em você. Seja honesto no seu falar. Tem gente que mente por brincadeira, tem gente que mente por costume, tem nem necessidade de mente. Ele diz aqui, o apóstolo Paulo, cada um fale a verdade ao seu companheiro, fale a verdade uns com os outros, porque isso é agradável a Deus. Então seja honesto em toda a sua maneira de ser. Pratique a honestidade em tudo. Você vai ver, você vai ser muito mais feliz, você vai viver de forma muito mais verdadeira, mais leve. Você vai agradar a Deus e, como resultado, você vai ter a bênção de Deus sobre a sua vida. Terceira aplicação, cultive relacionamentos saudáveis. Evite, irmãos, ter relacionamento com pessoas tóxicas. Tem pessoas que só reclamam, só murmuram, só falam de coisa ruim, só falam de doenças. Evite relacionamento com esse tipo de pessoa. Não é fugir da realidade. A gente vê a realidade, mas a gente sabe que está debaixo da mão do Senhor. E Ele é quem nos guarda. Então exercite o perdão. Cultive relacionamentos saudáveis. Exercite o perdão, perdoe rápido, não fique remoendo, não fique murmurando, não fique, mas ele é tão ruim, não merece meu perdão. Ninguém merece perdão. Sabe por quê? Porque quando a gente perdoa é porque a pessoa errou. Quem errou não está merecendo perdão, errou, merece a culpa. Mas a gente perdoa porque o Senhor nos perdoou. Ele nos perdoou primeiro. Nós não tínhamos como comprar a nossa salvação, mas Ele entregou a vida dele no nosso lugar, para que nós tivéssemos vida eterna. Então, exercite o perdão. O perdão é um exercício. Assim como se a gente não exercitar, os nossos músculos atrofiam e a gente começa a perder força, começa a andar com dificuldade, começa a ficar com o corpo desequilibrado. Do mesma maneira na vida espiritual, se nós não exercitarmos o perdão, nosso espírito fica atrofiado, nosso coração fica duro.
não fica mais sensível. Então, cultive, exercite o perdão, demonstre empatia. Olhe para os outros e pense como você gostaria que as pessoas olhassem para você. Como você gostaria que as pessoas vissem a sua dor, vissem a sua necessidade, vissem como você se sente. Da mesma maneira, pratique a empatia para com os outros. Tenha o poder de se colocar no lugar dos outros, de imaginar como a pessoa se sente. Escolha o amor. A Bíblia diz que o amor é o vínculo da perfeição. A palavra vínculo quer dizer que é algo que une, uma cola que junta, que une as pessoas. Então escolha o amor ao invés do ódio, ao invés da mágoa, ao invés da acusação, ao invés da reclamação. Escolha o amor. O apóstolo Paulo diz que o amor, ele cobre uma multidão de pecados. Quando nós amamos, até mesmo os atos mais terríveis que alguém possa fazer, pelo amor, a gente consegue superar e perdoar, porque o Senhor nos amou primeiro. Aleluia. Por último, a última aplicação de Colossenses 4, trabalhe e viva com excelência. Trabalhe e viva com excelência. Não trabalhe só pelo salário. Não trabalhe só pela obrigação. Não trabalhe porque você... porque eu sou dona de casa, eu tenho que fazer esse serviço repetitivo todo dia. Não aguento mais. Se você for fazer assim, vai ser ruim mesmo, vai ser desagradável. Então, mude a motivação. Amanhece o dia dizendo: Senhor, obrigado por mais um dia. Obrigado porque eu estou viva. Obrigado porque eu tenho a oportunidade de preparar o café da manhã da minha família. Obrigado porque eu tenho a oportunidade, Senhor, de ter uma casa onde eu posso cuidar, limpar. Senhor, obrigado porque eu tenho roupas onde eu posso lavar e passar para ter as minhas roupas sempre bonitas, sempre em bom estado, Senhor. Então entregue o seu melhor. Mude a motivação, entregue o seu melhor. E eu tenho certeza que você vai ver que é muito fácil ser feliz. Tinha uma canção, propaganda, eu acho que era do Mercadinho São Luís, que passava antigamente. Eu não sei se ainda passa, porque aqui em casa faz muitos anos que a gente não assiste TV aberta. E tinha uma propaganda que dizia assim, que cantava uma musiquinha que era assim: é fácil ser feliz quando a gente faz tudo com o coração. Então é fácil ser feliz quando a gente faz tudo com o nosso coração. Coloca o seu coração em tudo que você vai fazer. E o nosso devocional de hoje, crescendo em meio à oposição. Atos capítulo 12, verso 1, diz assim: nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los e fazer mal. Herodes aqui no capítulo 12 de Atos, ele manda prender, inclusive ele manda matar Tiago, irmão de João. Depois ele manda prender Pedro para maltratar a igreja, para maltratar o povo do Senhor. Mas o Senhor usa essa oposição para o crescimento espiritual da igreja do Senhor. Sempre que nos preparamos para avançar a um outro nível, é natural. Vai sempre acontecer isso, irmãos. Nós vamos enfrentar oposições ainda mais intensas. Eu percebo que quando os ventos da tempestade se intensificam, é sinal de que está próximo do fim. Quando a tempestade fica mais forte, é porque ela está pertinho de passar, está pertinho da gente chegar do outro lado. Deus permite que dificuldades venham sobre nós de maneira ainda mais intensa para nos ensinar, para nos moldar, para nos preparar, de modo que estejamos preparados para frutificar ainda mais na próxima estação. Nós vimos há 2 devocionais passados que o nosso Deus é Deus de todas as estações. Não importa se é inverno, verão, outono ou primavera, o nosso Deus permanece fiel, presente e cuidando de nós. No relato aqui de Atos 12, Herodes planejava maltratar, derrotar todos aqueles que se entregavam a Jesus e que faziam parte da igreja do Senhor e compartilhavam o evangelho. Até mesmo ordenou a morte de Tiago, como eu disse, mandou prender Pedro. No entanto, o propósito do nosso Deus, o propósito do Senhor prevaleceu ali naquela igreja e prevalece ainda hoje nas nossas vidas. Pedro estava preso, irmãos, amarrado entre 4 soldados.
mais 4 soldados no portão, mais 4 soldados no outro portão, 16 soldados, e ele preso por correntes, com os braços e os pés presos num tronco. Mas Deus mandou um anjo, o anjo entrou ali, mandou Pedro. As algemas se quebraram, as correntes se quebraram. Mandou Pedro vestir a roupa, porque estava só com as roupas de baixo preso. Pedro veste a roupa, manda ele calçar a sandália, manda botar a capa, porque o anjo sabia que lá fora estava frio, não era como ali na masmorra. Manda ele ir, seguindo ele. Passa o primeiro portão, o portão se abre, ali foi inaugurado o motor automático dos portões, foi o anjo que inaugurou. Aí passa o primeiro portão, passa o segundo portão, passa o último portão. Quando Pedro chega na rua, é que ele percebe que não está sonhando, que é de verdade. Aí Pedro vai direto para a casa da irmã Maria. A irmã Maria, mãe de João Marcos. Eles estavam todos reunidos ali em oração, a igreja do Senhor. Pedro chega no portão, bate no portão. Rod vem atender, que era a criada daquela casa. E ela vem atender e ela volta e diz, o Pedro está lá fora, ela nem abre. Ela fica tão emocionada que ela nem abre. Ela diz, o Pedro está lá fora. E eles dizem assim, tá louca. Eles nem acreditam, eles estavam orando, mas não esperavam receber. Então a gente tem que orar e esperar receber, porque o Senhor, Ele ouve a nossa oração. Aleluia, glória a Deus. Em nossa jornada diante de oposições, é crucial compreender que quando estamos conectados em Deus, ligados nele, a oposição não nos derruba, mas nos impulsiona para alcançarmos voos ainda mais altos em direção ao nosso propósito. Aquilo que Deus tem para as nossas vidas. As dificuldades nos moldam, cooperando para que possamos desfrutar dos milagres de Deus. Afinal, não há milagre sem ter antes um diagnóstico desfavorável. Só existe milagre, irmão, porque houve um diagnóstico desfavorável. Alguém disse que não tinha jeito. Por isso, Deus faz os milagres. Ao se deparar com circunstâncias contrárias, não permita que elas o paralisem, mas lembre-se de que tudo isso acabará cooperando para o seu bem. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos capítulo 8 e verso 28, daqueles que foram chamados pelo seu propósito, aleluia. A vontade de Deus em nossa vida, ela é superior a qualquer adversidade ou qualquer perseguição ou qualquer oposição que se levante. A vontade de Deus, ela é superior. Deus continua no controle de todas as coisas. Então mantenha conexão com os céus. Esteja ligado com as coisas do alto, como nos aconselhou o apóstolo Paulo hoje em Colossenses 3. Esteja ligado com os céus, esteja em intimidade com Deus, com o Pai. E todas as dificuldades que você enfrenta hoje servirão para o seu crescimento. Serão para lhe impulsionar, para lhe levar para o seu propósito, para lhe levar ao amadurecimento espiritual amanhã. Pois você não enfrenta essas batalhas sozinho, mas você tem um Pai. Oh, glória a Deus. Você tem um Pai, você tem um Deus que cuida de você. Aleluia! Glória a Deus. Pedro foi solto e a igreja aprendeu a crescer na graça e no conhecimento de Cristo. A oposição de Herodes serviu para fazer com que a igreja crescesse ainda mais. As oposições que você está vivendo vão servir para você chegar no seu propósito. Glória a Deus. Boa tarde, irmã Dinara, a paz do Senhor. Boa tarde, Ana Cláudia, a paz do Senhor. A frase de hoje é: viver na luz é reconhecer que as trevas, elas são inoperantes diante da grandeza de Deus. Treva nenhuma pode parar o que Deus tem para fazer na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu ministério. A palavra de hoje é crescimento. Deus tem crescimento espiritual, material, físico, psicológico, emocional. Deus tem crescimento em todas as áreas para as nossas vidas, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você, para concluirmos mais um devocional, para a glória do nome do Senhor Jesus. Pai querido, eu quero te agradecer. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado, Senhor, por essa epístola de Colossenses que
tanto nos ensina, por esses conselhos práticos para as nossas vidas. Nos ensina, Senhor, a viver essas verdades eternas, para que possamos crescer em graça e em conhecimento de Ti, para que o Teu propósito se cumpra na nossa vida, para que nós sejamos levados ao centro da Tua vontade. Em nome de Jesus e para a glória do nome de Jesus, nenhuma treva tem poder contra as nossas vidas, porque Tu és a luz que nos ilumina. Tu és, Senhor, aquele que nos conserva em segurança, nos guarda e nos livra de todo o mal, em nome de Jesus. Abençoa teus servos, os que estão ao vivo, os que ainda vão assistir, para a glória do teu nome. E eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, a paz do Senhor. Obrigado vocês que estiveram conosco aqui. Deus abençoe a vida de vocês. Compartilha esse vídeo com alguém, manda essa palavra para alguém, abençoa a vida de alguém. Prega junto comigo aí a palavra de Deus. Você vai ver, Deus vai fazer na sua vida o que você precisa, o que você necessita, porque Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas e Ele continua no controle. Pai, Senhor.